Tem uma sensação estranha que aparece nessa idade, como se todo mundo já tivesse entendido a vida, menos você. Você olha ao redor e percebe que todo mundo já escolheu um caminho, faculdade, trabalho, planos, enquanto você ainda está tentando entender quem é você. E aí vem aquela comparação silenciosa, que ninguém admite, mas todo mundo sente. Fulano já sabe o que quer, Ciclano já tá ganhando dinheiro, e você ainda tá perdido. Talvez o problema não seja achar que está perdido. Talvez o problema seja achar que existe um mapa, que existe algo que você possa seguir que de certeza vai te dar alguma coisa na frente. Quem foi que decidiu que aos 18 anos você precisa ter tudo resolvido? Quem diz que a vida é uma corrida? E não é uma construção. Você consegue entender isso? Muitas das vezes a gente se pega pensando, imaginando e baseando nossas vidas nas vidas de outras pessoas, principalmente de internet. A gente abre o YouTube, a gente abre o Instagram, o Facebook, e a gente vê aquele mar de pessoas com a mesma idade que a gente, até muitas vezes mais novos, com a vida que a gente sempre quis, tendo o carro dos sonhos, tendo a casa dos sonhos, tendo uma condição financeira melhor, tendo um carro, mesmo que seja popular, mas é uma coisa que já tá a mais na sua frente. E você, como uma pessoa já com seus 20 anos, 17 anos, fica se perguntando: o que ele fez que eu não fiz? Quais as escolhas que ele tomou que eu não tomei? Por que ele tá ali e eu não tô? O que eu estou fazendo de errado? Na grande maioria das vezes você apenas não fez nada de errado. Você só tá vivendo da maneira mais comum. Infelizmente, na nossa realidade atual, muitos têm uma realidade muito diferente de cada um. Talvez um Enzo hoje em dia, como costumam chamar, tenha uma condição melhor de vida. Talvez porque o pai dele fez alguns sacrifícios, talvez porque a mãe dele tem um emprego melhor, talvez porque o pai dele é dono de uma empresa. Entendeu? Isso abre um leque de possibilidades que ele pode fazer tão jovem. Eu digo por experiência própria. Tive que abandonar muitos sonhos meus para focar um pouco mais no trabalho e trazer um pouco de estabilidade para casa. E isso não é algo que você deve se envergonhar. Isso é algo que você deve se orgulhar. Você decidiu sacrificar seus planos, objetivos, metas para proporcionar o melhor possível para sua família. Vamos ter uma pequena virada de pensamento aqui agora. Pense comigo. Mas e se você não estiver atrasado? E se você estiver apenas vivendo o tempo certo da sua própria história? Tendo que passar por isso, tendo que passar por alguma coisa que pode acontecer daqui um dia, 2, 3, uma semana, um mês, um ano, para que você consiga se encontrar no que realmente você quer. Porque no final de tudo, é sempre sobre isso. O que nós queremos? Eu usei como exemplo a carreira policial. Muitos admiram muito a polícia, admiram muito as forças especiais e se veem nisso, se veem querendo ser como eles ou ser parecido com eles. Mas às vezes tem medo de entrar na carreira porque sabem que é algo perigoso. Mas é essa a questão. Essa é a linha que separa de quem consegue para quem só quer e não faz, e não corre atrás. É duro falar isso e deve ser muito duro ouvir isso, mas infelizmente, muitas das vezes, para termos algo de bom e que realmente queremos e gostamos na nossa vida, temos que abrir mão de algumas coisas.
E infelizmente algumas vezes vão ser coisas que nunca imaginamos que iríamos ter que abrir mão. Como pessoas, como coisas, como objetos, como jeitos, como costumes, como vícios, principalmente. Então, virada de pensamento. O que eu tenho que fazer para que eu possa ser quem eu quero ser? Vamos lá. Pensa comigo aqui agora rapidinho. Faça um questionamento interior aí. Pode levar à angústia. Vamos refletir um pouco. A verdade é que ninguém fala o quão é assustador escolher. Por que escolher? É abrir mão de outras versões de você. Você consegue sentir alguma coisa ao escutar isso? Ao pensar nisso? Ao refletir sobre isso? Você consegue entender que são coisas que, infelizmente, você tem que tomar uma decisão sobre algo? Um exemplo. Se você quer ser policial e de repente você cria um interesse por programação. Sabe? É uma coisa que você queria e agora você já quer outra. Ou seja, foi uma escolha, uma decisão que você acabou tomando. E vai depender de você, o que você vai querer seguir ou não. Esse questionamento ali reforça algumas coisas, mas principalmente a importância das decisões que nós tomamos no presente que afetarão nosso futuro. Imagine que você focou na carreira de policial. Daqui 10, 20 anos, você vai estar como sargento, tenente, ou até mesmo, sei lá, general. Não entendo muito bem como funcionam as patentes, mas acredito que seja por aí. Então, você consegue entender que, dependente das suas escolhas agora, o seu futuro será um molde do que você foi no passado? Então, isso deixa a gente com mais medo ainda sobre o que a gente deve escolher, sobre o que a gente deve tratar. Tá, mas dito isso tudo, o que a gente chegou com isso? Podemos dizer que uma aceitação? Porque, na maioria das vezes, talvez crescer não seja sobre ter respostas, mas aprender a conviver com as perguntas. Talvez o medo do futuro não seja um sinal de fraqueza, mas do que você se importa. Consegue entender isso? Talvez o seu medo de colocar na sua cabeça de nossa, eu preciso ser alguém na vida, eu preciso conquistar as coisas logo. Tem pessoas da minha idade conquistando tantas coisas e eu aqui só observando, sem conseguir realizar nada, sem conseguir conquistar nada. Mas a maioria das vezes, você apenas está vivendo num grande cubo, onde você mesmo fica se atrasando. Não estou dizendo que é o caso, mas acontece com muita gente e nunca é perceptível da nossa visão, e sempre de uma visão externa. E na grande maioria das vezes, quando alguém chega para ajudar a gente com isso, a gente trata essa pessoa com ignorância, com desrespeito, com indiferença. E sempre falamos uma coisa que a deixa magoada, que a deixa insegura de falar com você novamente sobre esse assunto, que muito provavelmente iria te ajudar. É simples. Aceita. A aceitação é a chave. Se você aceitar a situação que você está agora, de algum jeito ou de outro, a sua mente vai clarear ao ponto de você saber, realmente, eu estou errando nisso e eu preciso melhorar nisso. Ou eu preciso mudar isso. Se não dá para melhorar, mude. Entendeu? Na grande maioria das vezes, ou sempre, a evolução sempre requer mudanças, seja de comportamento, de ações, de escolhas,
ou como pessoa. Beleza, dito isso tudo, depois de ter esse momento de aceitação com a sua situação atual ou etc., vamos ter uma leve esperança, não exagerada, uma leve esperança. Cara, ou mulher, você não precisa ter tudo resolvido agora. Ninguém tem. A única coisa que você precisa é continuar. Apenas continue. Se você está estudando para alguma coisa ou quer ser alguma coisa no futuro, apenas continue focado nisso. Muitas vezes a gente acaba se distraindo porque hoje em dia na internet tem muita informação e a gente acaba querendo absorver tudo de uma vez só, e isso acaba atrapalhando o nosso cérebro, a nossa maneira de pensar, o nosso jeito de ver o mundo, a nossa forma de julgamento. E muitas das vezes é isso que atrasa a gente. Porque de um lado você vê pessoas que a vida perfeita, mas a grande realidade é que nem tudo são flores. É muito fácil eu postar momentos felizes na internet e a minha convivência na vida real ser horrível. E isso acontece com mais frequência do que você imagina. Tudo hoje em dia, infelizmente, é baseado nas redes sociais, nos seus status, possamos dizer assim, na sua hierarquia dentro de alguma coisa. Se você é bem visto em vídeos, você será bem visto presencialmente. Só que só aquela pessoa sabe o que realmente acontece na vida dela. E é isso que você tem que entender. Ninguém tem a vida perfeita. Ninguém. Se você quer ter uma vida boa, você vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que estudar muito. Você vai ter que sacrificar bastante coisa. Mas fazendo isso tudo, você consegue. Eu acredito em você. Muitos acreditam em você. Se ninguém acredita, como você acha que não, acredita em si mesmo. Você acreditando em si mesmo já é mais do que 100 pessoas acreditando em você. Porque quando você começa a acreditar em você, no seu potencial, é por você que você está fazendo isso. É por você e por quem você ama que você está fazendo isso. Então sim, faça as coisas por você e por quem você ama. Se tem alguém importante na sua vida que você quer dar uma vida melhor, quer dar uma condição melhor, não sinta pena ou remorso ou hesitação em querer sacrificar algo no presente para colher no futuro. Porque vai por mim, o tempo passa de um jeito ou de outro. Então você fazendo uma coisa que vai melhorar a sua vida na frente, ou não, esse lá na frente vai chegar uma hora ou outra. Se você tiver feito, você vai colher. Se você não tiver feito, infelizmente você vai ver quem plantou colher. Dito isso, um abraço.